Um crime em família chocou os moradores do entorno. A gente vai falar com o Tatuzinho agora. O Paulo Vitor, do que estamos falando? Que história é essa? Como tudo aconteceu, Tatuzinho? Boa tarde para você, amigo. Oi, Neila, boa tarde para você, a todos ligados no SBT Brasília, no DF e também no entorno. Nós falamos ao vivo aqui de Planaltina de Goiás, Brasilinha, onde esse crime, Neila, ele assustou os moradores de um setor de chácaras aqui da cidade. Tudo aconteceu no dia 10 de abril, onde o promotor de vendas, José Domingos, foi morto a tiros. E o principal suspeito de cometer este assassinato, Neila, é o próprio cunhado da vítima, que não aceitava o José Domingos e outros parentes irem até a chácara, por conta que a chácara pertencia à mãe do José Domingos e era uma herança. E essa chácara estava à venda. Todos os detalhes dessa história, onde teve a morte do José Domingos e também o sobrinho dele, que ficou praticamente ferido nessa história, a gente acompanha agora numa entrevista exclusiva com os parentes da vítima, que pedem por justiça. Uma família inteira em luto. Eu fiquei em estado de choque, eu não tive reação e até hoje eu não consigo dormir, fico pensando nele toda hora, é difícil. O motivo de tanta tristeza está no assassinato do promotor de vendas José Domingos Ferreira de Jesus, de 38 anos. O homem foi morto a tiros no último dia 10 de abril na cidade de Planaltina de Goiás. O local específico é esse aqui, essa casa. Essa casa onde morava a mãe da vítima, o José Domingos. Essa senhora acabou morrendo. E a casa e a chácara foi motivo para que começassem as brigas entre 7 irmãos. Inclusive, quem morava aqui era uma irmã do José Domingos, o marido dela e filhos. No dia 10 de abril, era sábado de manhã, o José Domingos teria vindo com o carro dele, entrado na chácara, estacionado o veículo bem na frente da casa e procurado uma extensão para ligar no carro. Foi quando ele foi colocar a extensão na tomada, ele foi aí surpreendido por vários disparos de arma de fogo, vindos da arma do cunhado. O cunhado que atirou nele, porque sempre dizia que enquanto ele estivesse aqui, não era para vir nenhum familiar. Taílson, que é o sobrinho do José Domingos, viu o tio morrer sem poder socorrê-lo, pois o jovem também ficou sob a mira de uma espingarda, recebendo diversas ameaças por parte do agressor. O cunhado dele chamou ele, na hora que ele estava de costas, e atirou no peito dele, na covardia, de pertinho. Aí eu tive que sair correndo para ele não atirar em mim. Hoje, a chácara está assim, com o cadeado, o portão trancado. Não há ninguém na residência, nem sequer o autor dessa triste história, nem a mulher dele, irmã da vítima, que acabou agindo meio que comparsa nessa história, e nem os filhos que estavam no interior da casa. Eu nunca esperei que ela era capaz de querer ver o irmão morto, por causa de uma chácara, né? Ana Rosa é a irmã do José Domingos e conta que a chácara sempre foi motivo de discussão, principalmente depois da morte da primogênita. Não queria que ninguém fosse lá, os irmãos, os parentes, não queria que ninguém fosse lá mais. Eu tentei morar lá, eles negavam água. A esposa do José clama por justiça. Eu quero justiça, que ela paga. Apesar dela ser irmã, ela poderia ter defendido ele, né? Ter falado alguma coisa, ter ajudado nesse momento. Não deixado o marido dela fazer isso com ele. Sobre o suspeito, a Polícia Civil conta que o mesmo se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado de defesa, e deve responder pelo crime em liberdade. Faça a justiça, que ele foi lá, se apresentou e até agora não aconteceu nada com ele. Né, ver as famílias se desfazendo, seja por qual motivo, né? Se a gente vem como família, a gente vem para se harmonizar de alguma maneira, a gente vem para se proteger, para se cuidar, para aprender junto. Nada pode ser mais importante do que isso, muito menos um bem material. Então quer dizer agora que o suspeito vai responder em liberdade, né? Ele tinha alguma passagem anterior pela polícia, Tatuzinho? Nele, então, para entendermos melhor como é que vai ficar a situação desse suspeito, né, o agressor, o autor dessa história, desse homicídio que aconteceu aqui em Planaltina de Goiás, nós viemos até a sede da Polícia Civil para conversar com o delegado Antônio Humberto, que tem mais detalhes e informações. Doutor, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Como é que está essa questão? O crime foi dia 10 de abril, mas o autor,
ele acabou se apresentando acompanhado de um advogado de defesa, né? Boa tarde para o senhor. Perfeito, boa tarde, telespectadores. Realmente é isso que você falou, né? Houve o crime, né, no começo do mês de abril, e poucos dias depois o autor do fato se apresentou, né, com um advogado, né, confessou a prática do crime, né, explicou inclusive as circunstâncias em que esse crime foi cometido, né? É um crime que a motivação é uma briga familiar em razão de uma herança que seria a chácara, né, onde o próprio autor residia, e que a vítima não aceitava, né, que ele continuasse morando lá. Então, ao longo, né, de um tempo, houve diversos conflitos, né, que resultaram até em agressões e ameaças, que foram trazidos aqui à delegacia, e a delegacia chegou até a tomar providências sobre essa situação. Só que, infelizmente, né, as providências que foram adotadas naquela ocasião, né, a lei, inclusive, ela é um tanto quanto frágil, porque até então existia o crime de ameaça e tudo mais, e nós não conseguimos, na ocasião, a prisão preventiva, né, da vítima, que até então era o autor, estava ameaçando, né, a esposa, né, do senhor que veio atirar nele posteriormente, e acabou acontecendo essa tragédia. Agora, doutor, esse autor do homicídio que acabou atirando, que inclusive teve até um sobrinho na história envolvido também, ele deve agora então responder em liberdade? As investigações continuam por parte da PC Goiás? Positivo. As investigações continuam, né? Ele vai responder em liberdade porque, nesse momento, nós não entendemos que seja caso da decretação da prisão preventiva dele. Por quê? Ele se apresentou espontaneamente, né? E nós acreditamos que ele não representa, apesar da gravidade do crime, ele não apresenta um risco à ordem pública, porque foi uma situação pontual de briga familiar, né? Ele não tem outras passagens, ele não tem outros antecedentes, mas isso não significa que ao final do inquérito ele não vai ser responsabilizado e que não vai ser processado, porque o Ministério Público vai avaliar o que foi produzido pela Polícia Civil e, se for o caso, vai oferecer a denúncia, iniciando o processo, que, se for a denúncia aceita pelo juiz, vai resultar num processo no júri, né? Doutor, até agora, quem foi ouvido nessa história toda? Praticamente todas as testemunhas que estavam lá no local, né, foram ouvidas. Agora a gente só está aguardando a questão dos laudos periciais para que a gente possa estar relatando esse inquérito e encaminhando à justiça. Obrigado, delegado Antônio Humberto Neila, falando com a gente, esclarecendo aí essa questão. O autor deve responder em liberdade, não tem passagens pela polícia, e principalmente porque, como o delegado disse, pela brecha da lei, ele não oferece em perigo à ordem pública, né? A questão é isso, Neila. Alguma pergunta a fazer do estúdio, Neila, para o delegado? Não, eu agradeço as informações do delegado, agradeço ele ter concedido essa entrevista e que a família tenha muita paciência para esperar tudo caminhar do jeito que tem que ser. Obrigada, Tatuzinho.